É uma sexta-feira de feriado bem tranquila aqui na capital federal, ainda bem, Crispin Beck, aguardando a chegada do presidente Lula, que deve desembarcar aqui no fim da tarde, mas enfim, sem agenda oficial, é descansar mesmo. Hoje eu tentei falar com o ministro da Agricultura, o Fávaro, sobre o fim do embargo à carne russa e não consegui contato. O pessoal está todo mundo descansando com a família, né, aproveitando esse feriado, mas recebi uma nota ali, confirmando a nota do Itamaraty, confirmando essa notícia do dia, que é importante para o agronegócio brasileiro, né, Cris? Uhum. Que é a retomada das compras da carne bovina brasileira pelo mercado russo. Uma lista de mais de 10 países suspenderam a compra por conta daquele caso isolado de vaca louca em fevereiro e que foi confirmado no começo de março, mas era atípico, né? Era um caso muito específico e que não coloca em risco a saúde nem humana, nem é suficiente para suspender contratos de compra e venda de carne bovina. Então, agora vem essa notícia boa aí do Ministério das Relações Exteriores de que a venda de carne bovina do Brasil para a Rússia foi retomada a partir de hoje. Exportações que só no ano passado, para o nosso ouvinte ter uma ideia, de carne bovina do Brasil para a Rússia, 165 milhões de dólares, para o nosso ouvinte ter ideia do tamanho desse mercado, que agora é reconquistado com essa derrubada do embargo em relação ao movimento anterior que tinha ocorrido após aquela suspeita do caso do mal da vaca louca, que foi derrubado depois com a análise do caso de forma mais aprofundada. Agora, Lana, enquanto o Márcio Rocha falava com a gente e dava essa atualização sobre o convite, a formalização do convite feito pelo Japão para que o Lula participe da reunião do G7, e tem toda essa expectativa para a viagem do Lula agora para a China já na semana que vem, já deveria ter sido feita. Vai com quem fica, quem vai, o Pacheco vai, o Lira fica, e mais essa questão da Rússia, esse movimento internacional que existe em relação ao governo neste começo de mandato. Eu acho que na próxima segunda-feira, no dia que se completam ali 100 dias, talvez o balanço dessa gestão internacional por parte do governo, talvez aí estejam os principais pontos positivos do governo que ele vai poder apresentar como ganhos, né? Porque o que houve de movimentação por parte do presidente Lula de forma internacional e do governo dele em relação ao espectro internacional supere muito o que a gente observou de avanços em outras áreas do governo neste começo de gestão, né? É um ótimo balanço esse que você faz, Cristian Beck, porque tem sido prioridade, sim. A retomada da política, desse contato na diplomacia, né, com vários países, e principalmente os grandes parceiros comerciais do Brasil, Estados Unidos e China, foi prioridade nesses primeiros 3 meses de governo. Então, é importante que a gente faça esse reconhecimento do que está sendo a agenda do presidente nesses dias até aqui e a prospecção que ele faz, né? Ele até brinca no café da manhã com os jornalistas: depois que eu voltar da China, eu vou para a Espanha, depois para Portugal, depois cita mais 1, 2 países e fala, bom, ainda acho que dá uma passadinha no Reino Unido ali para acompanhar a coroação do rei Charles. Então, acho que, sim, muitos analistas falam sobre como o Brasil voltou, o Brasil está de volta a ocupar um espaço na cena internacional e que estava um pouco abandonado. Agora, é importante que isso seja transformado em acordos comerciais, em bons acordos, na recuperação das exportações do Brasil em alguns mercados, né, da recolocação de produtos, da abertura de novos mercados, e que isso se transfira não só para uma questão diplomática e de prestígio, que é obviamente necessária, mas que a gente dê um passo à frente nessas negociações bilaterais também, para que isso se transforme em investimentos aqui no Brasil. Né? A China, por exemplo, que tem um potencial enorme para investir no país, no Jornal da Band está mostrando uma série. O Douglas Santucci fez várias reportagens sobre o interesse dos chineses, né, em investir dinheiro aqui. E algumas obras paradas, Lula cita, né, no Café da Manhã com os jornalistas, tem muito potencial para receber recursos também estrangeiros, para que a gente tenha melhorias, né, que o Brasil seja atrativo. Mas com juros altos como estão, é muito difícil que o investidor brasileiro, por exemplo, tome dinheiro emprestado para concorrer, para poder disputar
esses espaços de investimento. Então, a gente volta ao mesmo assunto. Pode falar de economia, pode falar de qualquer coisa e cai no mesma reclamação do governo, que é a alta taxa de juros aqui no Brasil. Mas, Cris, você tem razão na sua análise. A agenda de viagens do presidente Lula demonstra que isso tem sido uma prioridade até aqui e vai continuar sendo. Hoje também foi publicado uma nota dizendo que o governo volta a integrar a Unasul, que é uma união criada em 2008, quando o Lula era presidente, né, dos países da América do Sul, que é para aumentar a integração, mas vai ser oficializado, o pontapé vai ser mais para frente. Só formalizaram a entrada do Brasil de novo na Unasul no dia de hoje, e essas possibilidades de viagens todas que o Márcio citou aí, depois da China, também estão no radar do governo. E justifica muito o movimento internacional que a gente observou no momento seguinte ao que o Lula foi eleito nas urnas do ano passado, no segundo turno, toda a mobilização internacional rápida de reconhecimento do resultado das urnas e de muitos líderes internacionais na tentativa de reaproximação com o governo brasileiro, que de alguma forma foi estremecida ao longo da gestão Bolsonaro. Talvez o grande exemplo de todos seja do presidente francês Emmanuel Macron, que, por incrível que pareça, ainda não apareceu por aqui, né? Até o chanceler alemão Olaf Scholz já veio para Brasília, Lula já foi para lá, foi para cá, mas de fato, em algum momento devem se encontrar ali o Macron e o Lula. Eu tava pincelando essa questão dos 100 dias, Lana, porque a gente deve se debruçar ao longo da próxima semana justamente nesses balanços, né? E eu tava tentando puxar pela memória, porque é tanta coisa que acontece em 100 dias e o noticiário é tão denso e é tão dinâmico que às vezes acaba ficando na nossa memória só mesmo aqueles assuntos mais pesados e recorrentes do nosso cotidiano. Então, na economia, a gente observou ali toda a movimentação em relação ao arcabouço fiscal, toda a movimentação inicial para a construção da reforma tributária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se movimentando justamente para melhorar o cenário fiscal, tentando não frustrar tantas expectativas deste começo de gestão. Em outras áreas a gente vai ter uma movimentação mais pontual. Ontem você entrevistou no Band News TV a ministra da Saúde, Nízia Trindade. E a área da saúde a gente sabe que ao longo dos últimos anos foi o destaque foi destaque nas atenções por parte do público e também da imprensa, porque a gente atravessou um momento de pandemia, um momento delicado de toda a questão da saúde brasileira. E o governo entra agora com um cenário diferente do que a gente observou nos últimos anos, mas não menos relevante, porque a saúde é uma questão, uma área importante para a gente tratar e a gente aperfeiçoar e evoluir aqui no país. O que a Nízia Trindade destacou para você? Qual a avaliação que ela fez nesse início de gestão, pelo menos na área da saúde? E quais os planos que o governo tem para essa área, pelo menos ultrapassando essa marca até psicológica que são os primeiros 100 dias, Lana? Boa para marqueteiro, né, Cris Pambeck? Em 3 meses o namoro tá rolando ainda, aquele clima de romance, de tranquilidade nas negociações, né? Vamos ver o que eles vão dar conta de fazer, então vamos ter paciência, tem todo um clima agradável desses primeiros 100 dias. Daqui para frente as cobranças tendem a ser mais pesadas, né? Poxa vida, já tá mais de 3 meses, né? Aí no comando, o que vai sair? O que vai sair? Acho que tem um pouco desse tom. Os 100 primeiros dias são mais tranquilos porque o governo começa a traçar as prioridades e já tomar as primeiras decisões que tem que ter algum impacto na vida prática das pessoas, né? Nízia Trindade, ministra da Saúde, nos recebeu para uma conversa muito tranquila, muito agradável, e é claro que ela, que vem de uma carreira muito estruturada na Fiocruz, falou sobre a ciência, sobre a necessidade de defender a ciência, respeitar a ciência e recuperar essa credibilidade junto aos brasileiros foi uma prioridade nesses 90 dias. Ela fala, obviamente, sobre vacinação, né? Sobre a oferta sobre como o Brasil precisa buscar ser menos dependente de insumos internacionais. Isso também foi uma lição que a gente aprendeu ao longo da pandemia, né, Cris Pambeck? E aí ela fala da inauguração de um centro que vai nos próximos anos se especializar, né, na busca pela produção, especialização nesses insumos para medicamentos, para vacinas, para que o Brasil seja menos dependente do mercado internacional para fornecer
esses materiais. Então, esse foi o ponto que ela destacou. Eu perguntei, ministra, que legado você quer deixar aqui no Ministério da Saúde, se pudesse escolher uma coisa só, e ela respondeu fortalecer o SUS. O SUS já mostrou que é essencial para o brasileiro durante a pandemia, já mostrou sua força, que veio, mas ele tem muitas fragilidades. Até perguntei sobre a possibilidade de faltar insulina, que é uma coisa muito básica para muitos pacientes do país, né, Cris Panvec? Pois é. E é óbvio que a gente tem que perguntar, né? São itens básicos que faltam, às vezes gases, né, soro. Para quem está dependendo da rede pública de saúde, sabe muito bem que as filas são enormes, que em algumas cidades faltam médicos, mas ela me disse que, no caso em específico da insulina, o contrato para compra no mercado internacional, de novo, e a nossa dependência, mas o contrato já tinha sido assinado e que agora o risco é mínimo de faltar insulina para os pacientes aqui no país, vai ser regularizada a oferta em pouco tempo. Então, essa foi a garantia que nos deu a ministra Anísia Trindade nessa entrevista para o Band News TV e que tá no nosso Band Jornalismo, no YouTube também, para quem quiser conferir a íntegra, Cris. Nesses 100 dias eu estava listando aqui alguns temas. Na área da saúde são esses assuntos que você listou dessa entrevista com a ministra. Na educação tem agora o desafio da implementação do novo ensino médio, misturado com todo esse cenário que a gente observou nos últimos dias de violência nas escolas, culminando com o caso da última quarta-feira em Santa Catarina. Na área da justiça ainda, reverberando muito o que aconteceu em 8 de janeiro, que por incrível que pareça, né, foi logo no começo do governo, né? Parece que foi ontem, mas já foi ali 90 dias, né, daquele momento, 3 meses amanhã, né, do 8 de janeiro. E aí o que a gente vai observar, e é algo que envolve também a oposição, né, na questão do 8 de janeiro. E aí o que a gente vai observar a partir da próxima segunda-feira, né, Lana, vai ser uma disputa ali de retóricas por parte de governo e oposição, e não só em âmbito federal, né, porque mesmo nos estados, e certamente a oposição e o governo vão se aproveitar desses dois níveis para se digladiarem nos discursos e nos argumentos e defesas a partir da próxima segunda-feira, porque também teremos os 100 dias dos governadores. Eu estava acompanhando aqui tem um grupo da comunicação do Palácio dos Bandeirantes aqui para os jornalistas, enfim, e hoje, pelo menos o pessoal da comunicação do Palácio dos Bandeirantes aqui está trabalhando a toda a prova. Cada 10, 15 minutos chega aqui algum balanço de 100 dias do governo de Tarcísio de Freitas. Por exemplo, o PT, se no âmbito federal a oposição tem se mobilizado aí nos últimos dias de falar tipo, o governo tá parado, não apresentou nada de novo, 100 dias e não se avançou em muitas coisas. Aqui em São Paulo, por exemplo, o PT já se mobiliza para contestar ou argumentar o governo Tarcísio de Freitas, destacando ali uma mobilização com o argumento de 100 dias sem nada, né? Tentando colocar alguns pontos fracos também por parte do governador Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo. Talvez um dos principais expoentes aí da oposição neste momento, apesar do Tarcísio ter se mantido ao longo desse começo de gestão, de fato, como um governador deve se manter, dialogando com o governo federal, inclusive se encontrando com o presidente Lula em algumas ocasiões. Mas vai ser um período, né, Lana, a partir de segunda-feira, de comparações, discursos antagônicos e conflituosos de lado a lado, né? Com certeza, Cris Panvec, isso vai acontecer não só no estado de São Paulo, mas em todo o país. Todos os estados estão preparando seus balanços de 100 dias, aproveitando esse recorte temporal para tentar impor uma pauta positiva. Certamente isso vai acontecer na próxima segunda-feira, e na oposição tem esse movimento. Eu quero lembrar que você fez referência ao encontro de Tarcísio de Freitas com Lula, e eles tiveram uma atitude exemplar naquele episódio, né, da tragédia das chuvas no litoral paulista, e rapidamente agiram juntos para minimizar os danos, né, e a dor das famílias envolvidas também nessa tragédia. Mas, sim, com certeza, tanto os estados quanto o governo federal vão aproveitar, e a oposição não vai deixar barato, não. Vai certamente cobrar, e é para isso que eles existem, né? Então, é saudável que seja assim numa democracia, a oposição tem que questionar.
tem que buscar respostas, tem que fazer provocações. Então, aqui a perspectiva, que pelo menos que eu tive acesso por enquanto, além da conversa do presidente Lula, que faz aquele balanço que a gente já colocou aqui no Bastidores do Poder, que da visão dele, colocar para funcionar os programas sociais foi a meta desses 100 primeiros dias, e a partir de agora a economia vai ganhar mais espaço, o crédito, a economia girando, redução dos juros, facilitar a vida do consumidor, cobrar para poder... A âncora fiscal tem um papel importantíssimo, e aí eu lembro a entrevista exclusiva que a nossa Juliana Rosa fez com o ministro Fernando Haddad, em que ele começa falando da âncora fiscal, mas quando ela pergunta dos 100 dias lá no final da entrevista, ele fala, bom, o cenário está muito melhor agora, fala da redução da pressão inflacionária nos alimentos, fala até dos reservatórios de água, que a energia agora está verdinha, mas não fatura a acelerada que eles deram para entregar a proposta de arcabouço fiscal no Congresso Nacional e tentar melhorar o ambiente de negócios do país. É engraçado, viu, Cris? Mas, enfim, ele faz um balanço também positivo, fora do ministério dele, da economia vista no macro, né? Esse balanço do Haddad também na entrevista para Juliana Rosa é importantíssimo que a gente leve em consideração. Mas é isso, todo mundo tentando virar a pauta positiva aí, começar a semana depois do feriado mais tranquilo, relaxado, sorridente, com a barriga cheia de chocolate. Não vai ser o meu caso. Não, e você tocou num ponto importante, melhorando a comunicação, né? Talvez seja a grande meta para os 200 dias, talvez, do governo. Porque o que a gente viu de tropeçado ao longo desse período, que inclusive rendeu a bronca do presidente aos ministros, falando, se o pessoal que tiver uma genialidade, venha falar comigo antes, não saia distribuindo genialidade, aí. é muito bom. Maravilhoso, né? Venha colocar, vê se eu topo um negócio desse, porque a gente observou de pataquadas aí, foi o ministro falando que as passagens, ia se criar uma passagem aérea mais barata para quem tivesse mais de 60 anos, enfim, R$200, sem combinar com o adversário, a redução de juros para conseguir nada na canetada, aí gera toda a repercussão, o reboliço que a gente observou ao longo desse período. Ontem teve pito também, né, para ministro, aí vamos lembrar isso, são duas coisas importantes aí na falha da comunicação. A comunicação interna, né, o presidente Lula ontem dando uma enquadrada no ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ali na frente dos jornalistas para todo mundo, e fiquei sabendo dessa confusão que ele fez pela imprensa, dizendo que a política de preço da Petrobras vai mudar depois que ele falar comigo, né? Quem decide isso sou eu. Então, não estamos discutindo isso agora, diz o presidente Lula sobre a política de preços da Petrobras e diz claramente, dando um pito no ministro que deu uma entrevista. Agora, a gente não sabe quanto disso é jogo de cena, né, Cris? Vamos ser bem sinceros. Enfim, a gente chama de balão de ensaio, né? Quando um ministro, uma autoridade, o presidente, alguém solta uma informação para ver como é que vão reagir. E no caso de uma informação ruim, de uma questão que já recebeu críticas, isso é colocado de tempos em tempos para ir minimizando a resistência que esse assunto provoca ao ser discutido. Né? Então, perde a graça ficar criticando a mudança de política de preço da Petrobras tantas vezes. Então, o ministro esticando essa corda também para colocar isso no debate público, porque é interesse do governo, o próprio presidente Lula já falou várias vezes em abrasileirar o preço, né, dos combustíveis, a forma como a Petrobras distribui esses dividendos, criticou, enfim, mas disse não estamos discutindo isso agora. Então, vai um ruído de comunicação da boca do presidente Lula no café da manhã com os jornalistas ontem. O segundo é quando ele reconhece que o ministro Paulo Pimenta pediu encarecidamente que ele parasse de falar bobagem, que ele parasse de falar sobre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, e aí ele diz, tá bom, eu vou parar de falar. Gente, eu vou parar de falar, não vou citar nem o nome do da coisa, se referindo a Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. A pergunta seguinte foi Bolsonaro, e ele falou longamente, Cris Panvec. Paulo Pimenta fica com o braço cruzado e uma cara de revolta que você não acredita. E ele falou a mais do que devia também, né? Criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse, olha, ele estava achando que ia estar cheio de gente esperando a chegada dele aqui no Brasil. Uai, cadê a motociata? Agora não tem ninguém pagando combustível, não teve motociata, né? Disse o presidente Lula, esticando também, falando mais do que o ministro Paulo Pimenta gostaria.
Ficou brabo ali do lado. É mais uma questão da comunicação que, quem sabe, nos 400 dias a gente melhora. Acho que ele não prestou atenção na genialidade, né? Dele mesmo. Enfim, novo ministro. Genialidades, genialidades. É isso aí. Aliás, Lana, você citou o Sérgio Moro, só pra registrar aqui, hoje, 5 anos da prisão do Lula, né? Hoje, dia 7 de abril de 2018, o Lula era preso em São Bernardo do Campo, depois de longos dias ali de apreensão, ele que se resguardou, se refugiou ali na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, depois de um sábado ensolarado, de muito calor aqui no Grande ABC, e de se colocar ali num carro de som, fazer um discurso para a militância que cercava a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Naquele começo de noite de sábado, Lula se entregou para mais de 500 dias presos. Ele que foi levado para a sede da Polícia Federal lá em Curitiba. Lana Canepa. Eu já estava aqui na Band de Brasília, lembro bem desse dia, viu, Cris Panvec? Foi uma cobertura difícil para todos os jornalistas, porque a gente não tinha como prever o que ia acontecer ali naquele cenário, né? E tinha muita gente, muitos militantes cogitando a possibilidade de impedir a entrada da polícia no prédio. Foi um dia muito difícil para nós, jornalistas, pela cobertura, pelo desafio da cobertura que se impôs ali, né? A gente teve, ao longo da Operação Lava Jato, várias coberturas que foram marcantes e que foram importantes, né? Até muitos advogados discutem a espetacularização dessas prisões e a necessidade de rever, enfim, mas foi um capítulo da nossa história, do qual eu entendo que nós, como profissionais, fizemos parte, né, ao noticiar, ao levar essas informações para as pessoas. Esse é o nosso trabalho, né, Cris? Hoje é dia do jornalista, também estou aqui filosofando sobre como eu tenho muita satisfação, muita alegria em ter seguido a trilha dos meus pais, em ter me formado jornalista, e tenho muito orgulho do nosso trabalho, Cris, aqui na Rádio Bandeirantes e em todo o Grupo Bandeirantes. Somos dois. Muito orgulho do que fazemos, da prestação de serviço que levamos aos nossos ouvintes, telespectadores, agora teleinternautas também, que nos acompanham em áudio e vídeo aqui pela Rádio Bandeirantes. Sempre uma grande satisfação poder viver essa data mais uma vez, empunhando os microfones da Rádio Bandeirantes, representando o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E tendo toda a consciência da responsabilidade diária que a gente tem ao abrir o microfone e relatar, e informar e opinar para o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. E uma grande honra de tê-la ao meu lado, viu, Lana? Nesse dia 7 de abril de 2023. Uma grande felicidade, um feliz dia dos jornalistas para você aí na capital federal também. E uma boa Páscoa para você, viu, Lana Canepa? Para nós, Cris. Obrigada pela companhia. Um abraço a todo mundo. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau. Tchau.